Pera Prática, o podcast que traduz conhecimento teórico em práticas para o seu dia a dia. Eu sei que a gente começou de um jeito um pouco diferente hoje, lendo literalmente a nossa missão logo de cara. Sim, total. Mas a gente fez isso porque o assunto de hoje exige esse choque de realidade, sabe? Esse foco bem prático mesmo. Com certeza. Então, quem nos escuta agora, tenta imaginar a seguinte cena. São tipo 8 da noite de um domingo. Aquele clássico final de domingo. Exato. A pessoa tá lá, sentada no sofá, super segura dentro da própria casa. O ambiente tá silencioso, tranquilo. Mas do nada o coração começa a acelerar, o estômago dá aquele nó, sabe? As mãos começam a suar e bate uma sensação de enjoo físico mesmo, que toma conta do corpo inteiro. E o detalhe mais perturbador de tudo isso é que a ameaça não tá ali na sala. Não tá. A ameaça tá esperando por essa pessoa na segunda-feira, pontualmente às 9 da manhã lá no escritório. Esse é o nosso tema. Hoje o nosso mergulho profundo vai iluminar uma realidade que é sufocante. E, assim, muitas vezes é super silenciosa também, né? Muito. É algo que literalmente devora profissionais brilhantes todos os dias, que é a liderança tóxica. O material que ancora a nossa análise aprofundada de hoje é um artigo científico extremamente revelador. Ele chama Lutar, Fugir ou Congelar. Respostas comuns de liderados para lidar com a liderança tóxica. É uma pesquisa que foi conduzida por 3 especialistas, a Vicky Webster, a Paula Bross e a Kathleen Daly. E o nosso objetivo nas próximas frações de tempo não é só, fazer uma listinha de atitudes de um chefe abusivo. Vai muito além disso. Muito além. A gente quer dissecar a biologia de como essa toxicidade destrói a saúde humana de fato. Talentos. E acho que o mais vital para nossa audiência, mapear as estratégias de sobrevivência que a ciência já provou que são eficazes. Daquele campo de batalha corporativo mesmo, sabe? Mas para entender o peso dessas estratégias de sobrevivência, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e olhar para o perfil de quem está sob ataque. Com certeza. E os dados demográficos desse estudo meio que implodem completamente aquele velho mito corporativo, né? Implodem totalmente, porque a pesquisa acompanhou 76 profissionais que estavam sofrendo abusos. E a imagem que a sociedade costuma ter do assédio moral é quase sempre a do estagiário, daquele profissional no primeiro emprego que ainda não sabe se defender direito. É o clichê da ingenuidade, né? Exato. Só que os números mostram um cenário radicalmente oposto. 61% tinham entre 30 e 49 anos de idade. Ou seja, pessoas no auge da carreira. Sim, e o dado que realmente salta aos olhos é que impressionante 58% possuíam pós-graduação. Caramba. A gente está falando de mestres, doutores, especialistas superveteranos em setores vitais de alta complexidade, tipo educação, saúde, serviços públicos. O que torna esse dado fundamental para toda a nossa discussão é que ele subverte a lógica da vulnerabilidade. Como assim? O assédio não está caçando a inexperiência. Pelo contrário, se a gente conectar isso com a psicologia organizacional moderna, líderes patológicos frequentemente operam baseados numa insegurança muito profunda. Nossa, faz todo sentido. Então, a competência, o brilho técnico, aquela independência intelectual de um subordinado muito qualificado, isso não é visto como um ativo para a empresa. É visto como uma ameaça. Exatamente. Uma ameaça direta à autoridade frágil desse líder. A qualificação acaba virando um alvo nas costas do profissional. É aquela coisa, né? O talento atrai o predador. Perfeito. E o artigo mapeia muito bem como esse predador ataca no dia a dia. 74% dos casos relatados envolviam manipulação pesada. É um número assustador. E para quem nos escuta, vale muito a gente traduzir o que isso significa na prática, porque não é só uma grosseria eventual, um dia ruim do chefe. Não, longe disso. É um ambiente puramente maquiavélico, sabe? Onde o líder rouba ativamente o crédito de projetos que a equipe passou, semanas desenvolvendo. Planta mentiras para colocar colegas uns contra os outros. Exato. E distorce informações o tempo todo para criar um estado constante de confusão e de dependência ali na equipe. É exaustivo só de imaginar. E logo ao lado dessa manipulação toda, o estudo também aponta intimidação e bullying. Sim, presentes em 64% das dinâmicas analisadas. Que é aquele estilo de gestão totalmente baseado no terrorismo psicológico. O famoso ou faz do meu jeito ou tá na rua.
Nossa, sim. Isso envolve gritos, humilhações públicas no meio de reuniões de equipe. E aquela tática super perversa de eleger um funcionário como exemplo de punição, só para manter o resto do time calado e apavorado. Sim, o clássico bode expiatório. Somado a isso tudo, 24% das pessoas relataram microgerenciamento extremo. Que no fundo é destruição sistemática da autonomia do profissional, né? Exato. Imagina, um profissional com doutorado passa a ter cada vírgula de um e-mail questionada. O trabalho vira uma caça implacável por falhas minúsculas. A pessoa deixa de exercer a profissão de verdade e passa a ser uma especialista em desarmar bombas diárias. É bem isso. Mas enfrentar uma rotina inteira de jogos mentais, controle paranoico, intimidação, não é algo que a pessoa consegue simplesmente desligar quando bate o ponto. Não mesmo. O assédio moral não respeita o horário comercial. E isso leva a gente para a parte mais visceral da pesquisa, que é o colapso físico e emocional. 29% dessas pessoas relataram danos físicos severos. E a gente precisa deixar claro que a pesquisa não está falando de uma leve tensão nos ombros, não. Não, os relatos são assustadores. As manifestações físicas do trauma contínuo são brutais. Tiveram participantes que relataram queda severa de cabelo, sabe? Em tufos mesmo. Caramba! Erupções cutâneas no corpo todo que nenhum dermatologista conseguia curar. Nossa, e eu lembro de ler sobre a questão dos dentes também. Sim, relatos de pessoas que começaram a ranger os dentes com tanta violência durante o sono por causa da tensão que desenvolveram infecções dentárias graves. Chegavam a trincar a arcada, né? Exatamente, necessitando até de intervenção cirúrgica. E também tem a questão da perda de peso que é induzida exclusivamente pelo nível de alerta do corpo. Sim, o artigo cita uma participante que foi do manequim 42 para o 38 em pouquíssimo tempo. O corpo dela estava literalmente definhando. Ele estava consumindo as próprias reservas de energia só para sustentar um nível de estresse crônico. É desesperador. E somado a esse colapso do corpo, a gente tem a ruína psicológica. O estudo aponta que os mesmos 29% relataram uma perda aguda de autoconfiança. Profissionais super veteranos subitamente paralisados, questionando se eles sabiam fazer o básico das próprias funções. Porque o líder conseguiu convencer eles de que eram incompetentes. Exato. E aqui entra aquele relato que inspirou o comecinho da nossa análise hoje. Sim, um dos participantes disse textualmente o seguinte: fiquei fisicamente doente num domingo à noite só de pensar em ir trabalhar na segunda. E tem uma analogia muito boa para a gente pensar sobre isso. O nosso sistema biológico de detecção de ameaças não recebe uma atualização de software há cerca de 50 mil anos. É o mesmo código primitivo, né? Não é mesmo? O cérebro humano não consegue diferenciar um tigre dentes de sabre prestes a atacar de um e-mail passivo-agressivo que coloca toda a diretoria em cópia. É a mesma resposta. Ele dispara um mesmíssimo alarme de emergência. Aquele crash total no sistema. Quando a amígdala cerebral detecta o líder tóxico, ela inunda o sistema nervoso com cortisol e adrenalina. Preparando o corpo para quê? Para a clássica resposta de luta, fuga ou congelamento. Só que tem um problema óbvio aí. Num ambiente de escritório, não dá para lutar fisicamente com o chefe, nem fugir correndo pela janela. Pois é. Então a pessoa fica ali sentada, banhada numa sopa de hormônios de estresse que não são gastos. E esse cortisol crônico deprime o sistema imunológico. É por isso que as erupções na pele aparecem, as infecções se espalham. Os músculos do maxilar travam para uma briga que nunca acontece, e aí a pessoa trinca os dentes à noite. No domingo à noite, só a mera antecipação cognitiva de ter que entrar na caverna do predador na segunda-feira já aciona essa cascata química toda. O corpo sofre o ataque antes mesmo da pessoa chegar ao prédio da empresa. A antecipação do trauma se torna o próprio trauma. É um ciclo que se retroalimenta até a pessoa chegar no limite. E as consequências emocionais acompanham esse declínio do corpo. Sim, o artigo documenta o surgimento de coisas como agorafobia,
que é aquele pânico de estar em lugares públicos ou até de sair de casa. E os relatos de profissionais precisando de medicação pesada apenas para conseguir pisar no escritório. Sem falar nos ataques de pânico incapacitantes. O isolamento se torna absoluto. É porque a pessoa gasta tanta energia vital só tentando sobreviver ali entre as 9 da manhã e as 6 da tarde, que no fim do dia não sobra absolutamente nada. Nada. Nem para o cônjuge, nem para os filhos, nem para os amigos. A toxicidade sequestra a capacidade daquele indivíduo de amar e de conviver. Saber que o preço de um ambiente de trabalho doentio é pago ali na mesa de jantar da família é completamente desolador. Mas assim, se o corpo está interpretando o chefe como uma ameaça letal, como esses profissionais tentam se defender lá dentro? O estudo explora profundamente essas estratégias de enfrentamento, e eu acho que é aqui que as coisas ficam ainda mais contraintuitivas. Totalmente. Porque 45% das pessoas pesquisadas tomaram a atitude de simplesmente pedir demissão. A fuga literal foi a resposta predominante. Sim, mas tem um número ali que me deixou perplexa. 13% adotaram a tática de trabalhar ainda mais duro ou tentar agradar o chefe abusivo. Nossa, sim. E aqui a gente precisa conectar os pontos. Logo no início, a gente viu que 58% dessas pessoas têm pós-graduação, certo? Certo. Profissionais super dedicados. Que passaram a vida inteira resolvendo qualquer obstáculo através do estudo e do trabalho duro. A mentalidade deles é: se existe um problema, eu só preciso me esforçar mais. A linha de raciocínio que liga esse alto grau de instrução a essa armadilha específica é muito bem amparada pela biologia. Pela resposta de congelamento e submissão, né? Exatamente. Na psicologia do trauma, a gente chama isso de resposta de apaziguamento. A pessoa desenvolve uma crença ilusória de controle. Tipo, se eu entregar relatórios perfeitos, se eu trabalhar 14 horas por dia, se eu antecipar tudo, ele não vai ter motivo para me atacar. Só que isso é uma falha trágica de leitura do ambiente. Porque a gente já estabeleceu que a própria competência e o excesso de entrega são vistos como ameaças. É tentar apaziguar um buraco negro, oferecendo mais matéria para ele, sabe? Ele só engole o que foi dado e continua destruindo tudo. E é por isso que essa tática de trabalhar mais duro é classificada pela pesquisa como uma estratégia maladaptativa. Ou seja, profundamente prejudicial para a pessoa. Exato. E junto com o trabalhar mais duro, 30% relataram usar a ruminação mental. Nossa, a ruminação é horrível. É aquela prisão de ficar repassando a injustiça na cabeça. Fica lembrando das falas agressivas, pensando no que deveria ter respondido, repetindo aquilo 1000 vezes antes de dormir. O que biologicamente só mantém o alarme de cortisol disparado ininterruptamente no corpo da pessoa. E tem também aqueles 5% que internalizaram a culpa e a vergonha. Isso completa o quadro das respostas prejudiciais. É quando a pessoa passa a acreditar na narrativa do abusador, né? O assédio vence quando a vítima concorda com o agressor. Infelizmente, sim. Mas a boa notícia é que o estudo não é focado só no que dá errado. Printo. E é bem nesse ponto que a teoria precisa encontrar o corredor do escritório. A gente chega na etapa crucial de traduzir os dados do paper à prática. Quais foram essas estratégias eficazes identificadas para quem precisa lidar com um cenário desses amanhã cedo? Olha, as respostas adaptativas que a pesquisa encontrou se dividem em 3 grandes pilares de ação. O primeiro deles foi adotado por 22% dos participantes. É a comunicação direta e assertiva. Mas isso não significa entrar numa guerra de gritos com o chefe, certo? De jeito nenhum. Significa estabelecer limites profissionais de forma muito educada, porém totalmente inabalável. Firmeza. Isso. Só que essa comunicação só funciona plenamente quando ela vem atrelada à segunda tática, que 12% chamaram de ações instrumentais. Ações instrumentais. Que na prática corporativa significa ter uma documentação tática irrefutável. Ah, entendi. É parar de reclamar da situação lá na copa da empresa com os colegas e começar a construir um caso concreto. Criar um rastro de papel. O papel é um maior escudo objetivo contra a manipulação. E como faz isso no dia a dia? Envolve anotar imediatamente a data, o horário e as palavras exatas que foram usadas numa ofensa. E, claro, mapear quais colegas estavam presentes ali como potenciais testemunhas. Nossa, muito prático.
E se o líder der aquela típica ordem confusa só para forçar o funcionário a errar? Nesses casos de direcionamento contraditório, o profissional deve sempre enviar um e-mail de volta dizendo algo tipo: apenas para formalizar o que a gente acabou de conversar, vou seguir com o projeto desta maneira. Perfeito. Tira a emoção do conflito e insere a prova incontestável ali. Exato, porque líderes tóxicos prosperam justamente na ambiguidade e na ausência de registros formais. Mas a gente tem que admitir que um rastro de papel só protege de um golpe direto, ele não tira a pessoa ali do campo de batalha. É verdade. Especialmente porque a pesquisa mostrou um dado meio assombroso. Só entre 2% e 3% das vítimas procuraram os canais formais de recursos humanos da empresa. O famoso RH. Quase ninguém confia no sistema interno. E aí fica a pergunta, né? Quem sofre o assédio recorre a quem, então? A cadeia de comando, por exemplo. Sim, mentores externos, psicólogos, profissionais de saúde. A pesquisa ressalta uma coisa muito triste, mas real. Se a cultura da empresa for percebida como conivente com assédio, o canal de RH frequentemente vai proteger a empresa e a liderança. Não o funcionário que já está adoecido. Exato. Então, buscar validação da realidade fora da bolha criada pelo abusador é vital. Ajuda a pessoa a não perder a referência do que é ou não um comportamento aceitável. Além disso tudo, tem mais uma tática fundamental que é listada no artigo sob o conceito de acomodação. A reestruturação cognitiva. Isso. E aqui eu preciso fazer um papel de advogada do diabo rapidinho. Manda. A pesquisa diz que o profissional precisa treinar propriamente para despersonalizar o ataque. Repetir internamente algo como: isso não é sobre mim, não reflete a minha competência, é a patologia e a insegurança do líder. Isso soa incrivelmente elegante quando a gente está lendo no artigo científico, né? Pois é. Mas na prática, tipo, numa terça-feira chuvosa, com o gestor ali socando a mesa e gritando insultos na sua cara, como é que um cérebro operando com aquele software de ameaça ligado consegue não absorver essa violência toda? O desafio de implementar essa reestruturação no olho do furacão é imenso. Mas a ideia não é atingir um estado de iluminação zen enquanto a pessoa está sendo humilhada. Ufa, ainda bem. É mais sobre um exercício mecânico mesmo de dissociação defensiva. Vários profissionais relataram técnicas bem práticas, tipo a ancoragem física. Como funciona? Em vez de absorver o grito, a pessoa foca a atenção na textura da cadeira onde ela está sentada. Ou foca no próprio ritmo da respiração. Enquanto faz isso, ela repete aquele mantra de que o líder está apenas tendo uma desregulação emocional infantil, sabe? Não é uma avaliação de desempenho real do trabalho dela. O objetivo, então, é criar meio que uma película mental consciente ali na hora. Exatamente. O insulto bate nessa parede racional e beleza, claro que ainda gera estresse no momento, mas a pessoa impede que essa mentira acabe se infiltrando na identidade dela ou na crença que ela tem nas próprias habilidades. Uma película protetora mesmo, entre a loucura do gestor e a identidade do profissional. Sim. Mas, olha, escutando tudo isso, a sensação que dá é que a responsabilidade por sobreviver acaba caindo inteiramente sobre o ombro do indivíduo, que já está exausto e doente. É a parte mais revoltante da dinâmica. E eu trago essa provocação pensando muito nos diretores, gestores de RH e CEOs que acompanham a nossa análise. A empresa pode simplesmente lavar as mãos e achar que ter um canal de denúncia lá na intranet e um convênio com o psicólogo já resolve a questão. O artigo prova com dados que isso não resolve. A imensa maioria das empresas adota abordagens puramente reativas. Totalmente passivas. Aqueles programas de assistência ao empregado, né? Isso, os EAPs, que muitas vezes não passam de um número de telefone 0800 para a pessoa ligar e chorar as mágoas com um terapeuta terceirizado. O que, convenhamos, é paliativo. O grande problema é que ligar para um terapeuta à noite não impede o chefe de gritar com a pessoa na manhã do dia seguinte. Não resolve a raiz do problema. De jeito nenhum. As companhias precisam abandonar essa passividade. Elas têm que organizar treinamentos que não sejam só caixinhas para marcar no relatório de compliance. Treinamentos que ensinem abertamente as equipes a mapear a toxicidade. E punir quem pratica, imagino. Sim, acima de tudo. A alta liderança precisa ter coragem moral. As intervenções têm que ser rápidas e a tolerância precisa ser zero. Se um comportamento tóxico sistemático é documentado,
A demissão desse líder patológico geralmente é a única medida que realmente sinaliza que o ambiente é seguro. Porque a inércia da diretoria vai ser sempre interpretada como cumplicidade, né? Sempre. Achar que um funcionário que já está adoecido e consumido pelo pânico pode, sei lá, através de resiliência e terapia, consertar a cultura apodrecida de um departamento inteiro sozinho. Isso não é gestão, é negligência corporativa profunda. Sem dúvida alguma. Bom, a gente está chegando na reta final dessa nossa análise aprofundada. Vamos só consolidar o que as fontes nos provaram hoje? Primeiro, o mito do alvo inexperiente cai por terra. Profissionais altamente educados e super competentes são frequentemente os alvos preferenciais, justamente pelo brilho técnico que eles têm. Vimos também que a toxicidade cria danos biológicos que são reais e palpáveis, indo desde o enfraquecimento do sistema imunológico, queda de cabelo, destruição dentária, até o isolamento severo. Aquela ideia de que a empresa acaba sequestrando a vida da pessoa além dos muros do escritório. E a gente não pode esquecer da grande ilusão, que é o profissional dedicado a acreditar que pode encerrar o abuso simplesmente trabalhando mais horas. Essa é a maior armadilha. A salvação passa muito longe de apaziguar o abusador. Passa por erguer uma muralha de documentação irrefutável, buscar alianças no mundo exterior, seja em mentores ou psicólogos, e treinar a mente para enxergar o agressor pelo que ele realmente é. Um indivíduo totalmente desregulado. E não um juiz definitivo do valor do seu trabalho. Perfeito. E tem um último ponto, um pensamento mais provocativo que eu queria deixar aqui. Quando a gente cruza toda essa discussão com aquele dado de que 45% das vítimas concluem que a única saída é empacotar as coisas e abandonar a empresa. Aquele movimento de fuga. Isso. A pesquisa nos deixa diante de uma constatação que deveria tirar o sono de qualquer conselho administrativo. Incontáveis organizações estão sangrando silenciosamente os seus melhores e mais brilhantes talentos. Estão perdendo anos de conhecimento técnico, inovação e milhões em produtividade. Nossa, é muito dinheiro envolvido. E estão aceitando esse prejuízo astronômico simplesmente porque se recusam a confrontar e demitir um único líder tóxico. A impunidade custa muito caro. O que as corporações escolhem tolerar hoje diz absolutamente tudo sobre o que elas realmente valorizam como cultura. Um questionamento super afiado e dolorosamente necessário para a gente encerrar. Agradeço imensamente a companhia de cada pessoa que esteve com a gente neste mergulho profundo. Foi uma discussão densa, mas muito importante. O conhecimento desvendado aqui hoje precisa sair da teoria, não só para salvar a própria saúde física e mental das armadilhas do ambiente corporativo, mas, acima de tudo, para não permitir que uma cultura doente continue tendo o poder de roubar a paz do seu domingo no seu próprio sofá. Entender o jogo é sempre o primeiro e o mais importante escudo. Até a próxima!